Olá, eu sou a Daniele Heleno e nós estamos aqui no podcast da Cônica Minolta na Hospitalar 2023. E junto comigo eu tenho o Alex Vieira, que faz parte da Absys e também CIO do HCore, junto com o nosso Head do Business, o Luiz Garuti, para conversar um pouquinho sobre os desafios da digitalização. Então, a digitalização veio como uma tecnologia para acelerar processos, fluxos de trabalho e trazer até mais qualidade de imagem para o diagnóstico, mas a gente gostaria também de saber um pouquinho mais sobre os desafios da digitalização no ambiente hospitalar, nas clínicas e também, né, o impacto que isso traz para os nossos pacientes. Olá, pessoal, prazer. Muito obrigado pelo convite, né? Bacana estar aqui com vocês. E essa pergunta ela é bem abrangente, né? Como que a transformação digital ela impacta diretamente na área da saúde? A área da saúde é uma área muito complexa, porque ao mesmo tempo que a gente tem muita tecnologia, a gente tem processos que ainda não são digitalizados. Ao mesmo tempo que você tem uma clínica, que ela tem um tomógrafo que gastou 10 milhões, você tem ainda um prontuário que ele é em papel, você ainda tem os exames, os resultados todos que o médico avalia em papel. Então é um mundo que ele é muito complexo. E fazer a transformação digital em um mundo onde a gente tem muita tecnologia e ao mesmo tempo pouca tecnologia, ela acaba sendo um desafio muito grande. Hoje o grande desafio das instituições de saúde é você conseguir mensurar o quanto você está disposto a investir. Eu costumo dizer que por mais que a gente tenha muita tecnologia embarcada em equipamento, em capitalização de imagem, a gente ainda está muito atrás quando a gente fala de digitalização de processos. E isso vai muito em direção à velocidade estratégica que a instituição quer alcançar, né? A área de tecnologia ela saiu daquela linha onde ela era apenas suporte e passou a ser uma área totalmente estratégica de toda a empresa. E qualquer empresa de saúde que quer avançar, que quer evoluir, não é mais o futuro. Tecnologia não é mais o futuro. Tecnologia já é o passado. Agora, quem não começou há muito tempo, lá em meados dos anos 2000, 2010, a investir em tecnologia, a investir em transformação digital, agora está tendo que correr muito mais atrás, uma velocidade muito maior e investindo muito mais. Então eu vejo que a complexidade da transformação digital na área da saúde vem muito na linha dos tempos e movimentos e nos investimentos que as instituições estão dispostas a colocar. E acho que a gente também vê um impacto, né, falando um pouquinho das instituições, na parte cultural. Eu acho que a transformação digital ela tem um grande impacto também na cultura e um pilar de educação, porque muitas vezes a instituição tem a tecnologia, né, então ela já está falando de IoT, IA, trabalhando Health Trends, mas o operador ainda tem dificuldade de navegar sobre essas tecnologias. Então, acho que quando a gente fala de cultura, de educação, é um outro pilar desafiador. Com certeza, né? As instituições de saúde, elas possuem uma linha muito analógica, né? Então o pensamento é analógico, o pensamento do profissional de saúde, ele é analógico. Eu falo isso porque eu também sou profissional de saúde, né? Eu sou cirurgião dentista. Então quando a gente aprende lá na faculdade, a gente aprende de uma forma muito analógica, a gente aprende a parte do contato humano, a gente aprende a parte de como você diagnosticar melhor aquele paciente. Quando a gente traz isso para a área da saúde e agora nesse movimento de transformação digital, a gente acaba criando uma complexidade onde, caramba, como que eu crio cultura para um profissional que ele não foi aculturado desde o início? Exatamente. Quando você pega um profissional de tecnologia, desde a faculdade ele já está ali acostumado. Pô, vamos transformar digitalmente, vamos melhorar um processo, vamos informatizar. Só que quando você vem para um segmento onde as pessoas não estão acostumadas com isso, por mais que elas tenham a área da saúde é uma área que a cada 6 meses você quadruplica o conhecimento. Exatamente. E se eu não tenho isso de uma forma digital, se eu não tenho isso de uma forma onde eu consiga dar escalabilidade, isso vai acabar ficando de uma maneira insana e a gente vai perder muita informação. Tem de vista, você colocou aí a inteligência artificial, né? A gente tem agora o ChatGPT que acabou saindo recentemente, né? E acabou criando uma cultura de inteligência artificial de forma global. Ele virou um hype que, de uma forma ou de outra, ele trouxe essa cultura de inteligência artificial. Todas as feiras estão discutindo inteligência artificial. Da mesma forma que a inteligência artificial vem sendo discutida nessas feiras e em congressos, toda instituição de saúde tem que discutir internamente transformação digital. Porque a criação da cultura dentro da instituição é o que vai potencializar qualquer processo ou projeto de transformação.
Exatamente. Luiz, não sei se tem alguma contribuição para também falar um pouquinho com a gente dos desafios também corporativos da transformação digital, né? Acho que não é só as instituições, né, os hospitais, as clínicas, as corporações, os fornecedores também têm um impacto grande com essa transformação digital e a velocidade que tudo vem se transformando, né? Boa tarde, Alex. Eu não vou perder a oportunidade de aprofundar esse tema, combinando o que a Dani trouxe dos desafios do lado de quem oferece ao mercado, né, interagindo com alguém que está no mercado, do lado da demanda. E vou fazer aqui uma provocação, porque quando eu reflito sobre isso, eu acho que o lado de quem fornece falhou. Mas eu preciso entender melhor o lado também de quem consome inteligência artificial ou sistemas. Essa semana mesmo eu fiz um agendamento de um exame de imagem num prestador de serviço em São Paulo que tem um alto grau de maturidade de incorporação de tecnológica em TI. Funcionou muito bem o chatbot. O envio dos documentos, a estruturação da árvore de perguntas e respostas, uma fluidez plena, eu diria. Mas no encerramento do atendimento com o chatbot, é enviada uma mensagem que eu tenho que levar de novo os originais de todos os documentos. A falha de quem realmente está oferecendo ou é a falta de visão de que como os processos na saúde precisam funcionar, até porque existe regulamentação. Mas para mim vira um contrassenso. Por que digitalizar e depois precisar no momento do exame ainda do modelo convencional? Aonde está a oportunidade de melhoria? Ou é dos dois lados? Hoje a gente tem oportunidade de melhoria, acho que dos três lados. Né? Você falou de dois, mas acho que é dos três. Hoje a gente tem um lado que é a questão das empresas de tecnologia que oferecem os serviços tecnológicos. Hoje a gente tem uma grande dificuldade com os sistemas por conta de interoperabilidade. Né? Então, às vezes você precisa repetir o mesmo processo dentro da instituição porque você não tem integração entre os sistemas. Um sistema não fala na mesma linguagem do outro. Um outro ponto é as questões da própria instituição, que a instituição não se preparou para essa linha inteira digital, para a linha omnichannel, por exemplo. Então você tem vários sistemas que eles não se conversam. Essa falta de investimento em interoperabilidade causa isso, a falta de informatização de todo o processo causa isso também. E a terceira parte é a parte pagadora. Né? Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande com as operadoras de saúde, porque muitos dos processos ainda precisam ser manuais. Tem uma das grandes operadoras aqui do Brasil que elas ainda exigem que você envie a documentação por fax. Então, você começa a entender que, às vezes, não é só o investimento na tecnologia ou o investimento no processo, mas o meandro do negócio como um todo, ele tem muitas complexidades. É a cadeia inteira. Né? Porque é interessante, né, para quem vai pagar que aquilo seja mais demorado. É importante para quem vai receber que aquilo seja mais rápido. Mas, no fim, o impactado é diretamente o paciente. A gente tem que tentar moldar o processo e o modelo de uma forma que a gente consiga levar a transformação digital para melhorar a experiência do paciente, melhorar o processo de recebimento, melhorar o processo dentro da instituição e melhorar também a comunicação com a fonte pagadora. Tudo isso é muito complexo de você colocar dentro de uma mesma bacia. Mas a gente vem tentando diariamente diminuir essas lacunas para que a experiência do paciente de fato seja interessante. Muito interessante. Então, agora eu vou sair dessa complexidade, né? Realmente é tripartite. Quem usa, quem presta o serviço e quem paga. É complexo, é um ecossistema complexo. Vamos então para algo um pouquinho mais específico, que ainda assim é transformação digital, pelo menos a meu ver. Nós chegamos num nível de maturidade tecnológica e penetração de plataformas de RIS e PACS. Bastante avançado, é tecnologia madura e de alta penetração. Mas eu ouvi de um radiologista recentemente que para um exame típico, por exemplo, uma tomografia de coluna,
Com nível de tecnologia, inclusive com apoio de IA, quando aplicável, né? Ele consome de 5 a 7 minutos para ler o exame, fazer a leitura da imagem dos cortes, mas ele gasta o dobro do tempo para fazer o laudo. Temos ainda uma oportunidade de olhar melhor a produtividade do radiologista, mirando em tecnologia ou ferramenta para agilizar o laudo como prioridade versus imagem? Hoje, o mercado de radiologia está caminhando bastante para essa linha, né? De diminuir cada vez mais os processos braçais do radiologista. Então, hoje a gente já tem vários softwares, várias inteligências artificiais que já fazem a busca de achados críticos dentro de uma imagem para poder melhorar o processo de acuracidade na hora que o médico vai fazer o diagnóstico a partir da imagem. No entanto, o processo do laudo, hoje, ele ainda é muito focado na experiência e na expertise médica, né? Eu acredito que os próximos passos dessa transformação é você começar a gerar para o médico a oportunidade dele conferir o laudo, não mais gerar o laudo, não mais digitar esse laudo. Se você olhar praticamente todos os softwares de laudo médico, ele tem o Word embarcado ou algum processador de texto embarcado. Então, né, a gente avança em várias coisas. Você tem inteligência artificial que apoia a fazer os achados críticos dentro de uma imagem, mas no fim o médico ainda tem que usar o Word para poder digitar. Então eu vejo que tem um caminho para a indústria avançar. Eu acredito que ainda tem um caminho para criar uma cultura na medicina, para que ela acredite nisso e queira utilizar, porque existe também aquela questão, né, a força médica de não querer a entrada de tanta tecnologia com receio que aquilo vai substituir o médico, né? Só que aí eu gosto de falar que a tecnologia não vai substituir o médico nunca, mas o médico que possui expertise em tecnologia e utiliza a tecnologia para melhor cuidar dos seus pacientes, vai substituir o médico que não quer usar a tecnologia. Exato. Eu acho que essa é a comparação que vai acontecer ao longo do tempo. Transformação, né? É uma mudança, né? E como tudo, tem etapas, como tudo, a gente tem que ir brigando para que isso vá acontecendo. Então, acho que são muitas linhas, né? É a indústria de tecnologia que tem que cada vez mais lançar produtos para poder potencializar, para poder gerar, de fato, oportunidade para o mercado. São os médicos, são os profissionais de saúde que têm que cada vez mais apostar nas tecnologias, experimentar e implementar nos hospitais, e as instituições de saúde que têm que investir em tecnologia, têm que colocar, de fato, dinheiro ali para que isso possa reverter para dentro do processo, para que isso possa reverter como algo que impacte diretamente o paciente. Às vezes eu vejo muitas instituições de saúde que acabam investindo e não reflete direto no paciente, porque não existe uma linha estratégica de como você utilizar a tecnologia para o cuidado. Então, eu acredito que mais do que investir em tecnologia, mais do que colocar dinheiro, é você ter um planejamento estratégico para entender como o seu paciente se comporta, quais são os serviços que você oferece e como, desde a linha da entrada do paciente à saída dele, como essa jornada ela consegue ser digital. Não é só digitalizar minha carteirinha ou fazer um agendamento pelo site ou quando ele chega lá ter um totem bonito. Não. É a experiência do paciente ser boa, não só quando ele está interagindo, mas quando os profissionais de saúde que estão cuidando dele estão interagindo também com as suas informações e com o seu modelo de cuidado. Eu acho que é isso que é o ponto que está faltando, né? A linha que está faltando. Essa triangulação entre o profissional de saúde, o profissional de tecnologia e a indústria, e também todas as instituições entenderem para que isso seja um caminho que a gente possa olhar para ele a longo prazo e que consiga, de fato, gerar qualidade de atendimento. E é uma transformação gradual, né? É algo que tem que ser constante. E a gente fala de IA, esse medo, né, da IA substituir o radiologista. Isso a gente já tem discutido isso pelo menos há 5 anos, né? Então, eu acho que existe essa oportunidade de avanço gradual nessa experiência e nessa transformação digital. Mas eu queria muito saber de você o que você espera do futuro da saúde, do futuro da radiologia, o que você acha da evolução desse profissional para a radiologia, o que a gente tem que estar preparado para os próximos anos nessa transformação tão rápida, né? Eu acredito que
não é para os próximos anos, né? Eu acho que para agora a gente já Agora. tem que acontecer uma transformação muito grande. Eu acho que a gente precisa, de fato, que a indústria que oferece os softwares, que oferece os equipamentos, ela precisa mudar um pouco o mindset no quesito de como aquele equipamento gera, de fato, transformação na saúde. Uhum. Não é só fazer o exame, né? Eu acho que essa fase de fazer o exame e coletar o resultado do exame, ele já passou. Agora, como que a indústria apoia que aquela informação, de fato, gere um melhor cuidado ao paciente? Humaniza, né? Na contrapartida, o profissional de saúde. Como que eu formo melhor esses profissionais de saúde para lidar com a tecnologia? Como que eu formo melhor a minha instituição? É aquele papo que a gente começou. Como que eu crio cultura na minha instituição para que ela olhe a tecnologia e olhe o profissional de saúde como uma coisa só e a gente gere, de fato, um resultado que a gente possa cuidar melhor dos pacientes. A gente discutiu muito isso lá atrás, quando a gente começou o processo de informatização e implantação de ERP para ter a prescrição eletrônica. Hoje a gente ainda discute prescrição eletrônica depois de 20 anos. Então eu vejo que existe uma necessidade de aculturamento, eu vejo que existe uma necessidade de transformação das instituições que oferecem tecnologia para não ser só mais um produto. É de fato colocar na mesa e falar assim, ó, vamos transformar esse negócio. Vamos investir de uma forma que as pessoas que tenham aderência à tecnologia, tenham usabilidade para poder fazer, queiram utilizar. E as instituições de ensino também. Já começar a criar profissionais A base, né? que utilizem de fato a tecnologia e vejam que tecnologia está ali para ajudar. Você olha hoje, as instituições de saúde, você vê na grade que um médico se forma, você não vê falando de prontuário eletrônico. Você vê o cara lá, quando está fazendo a sua residência dentro da universidade, atendendo lá no pronto-socorro da universidade, fazendo tudo no papel. Então, é uma dicotomia muito grande. Né? Você vê a indústria querendo, o profissional querendo e talvez a cultura geral das instituições e das universidades olhando ainda como se cuida do paciente igual se fazia há 20, 30 anos atrás. Então acho que a gente precisa acelerar o processo como um todo. Eu costumo brincar que a gente está parecendo a banda do Chaves, né? Cada um está tocando uma música diferente e não está gerando ali a sinfonia. A hora que a gente conseguir alinhar, tiver alguém ali para orquestrar isso de forma que gere uma música só, a gente vai conseguir gerar muito valor para o paciente. Porque existe tecnologia, existe vontade. O que falta agora é a gente alinhar as peças para todo mundo ter a mesma sintonia. Legal. Muito interessante, Dex. Eu fico aqui refletindo, inclusive, a cada tópico que a gente abordou aqui. Eu acho que para a última provocação de conteúdo, e eu estou falando enquanto eu estou pensando aqui, com todos esses desafios, sobrevivemos até então. De alguma maneira, o sistema de saúde sobreviveu, mas a transformação digital não tem como frear. O papel da formação de cultura, ou até educação, acho que é diferente, né? Temos que diferenciar. A cultura da formação, né? Ela é das instituições de ensino ou os hospitais, ou seja, como é que o médico se vira no final dos 30, né, em relação a se atualizar em transformação digital? Eu acredito que essa grande dificuldade que a gente tem da transformação atualmente, né, dentro dos hospitais, é porque hoje a gente vive uma entre-safra de pessoas, né, que é as pessoas da nossa idade aqui, que viveram uma vida analógica e ela foi se transformando digitalmente. Ela replica o analógico no digital, né? Aí é o problema. Exato, e aí a gente tem uma grande dificuldade. O que eu vejo daqui para frente é que essa nova geração de médicos, independente da instituição de saúde, independente da escola que ele está estudando, ele já nasceu na era digital. Sim. Ele não está mais com aquele mindset. Puta, eu ia para a biblioteca para poder ler um livro e ver como que funcionava. Não. Se você perguntar para qualquer aluno hoje de universidade, a primeira coisa que ele faz é buscar no Google, é buscar no ChatGPT. Então a gente tem hoje um aculturamento mundial em tecnologia. Né? As pessoas já nascem tecnológicas. Mas e o agora, né? Que a gente está vivendo, que a gente tem profissionais que já são tecnológicos e profissionais que ainda são híbridos, né? Tem um pensamento analógico. Essa grande dificuldade que a gente tem hoje, dentro do Aguacor, por exemplo, a gente criou
todo ano a gente tem a Semana de Inteligência Digital. Essa Legal. semana é justamente para que a gente discuta temas de tecnologia, para que a gente leve o que o mercado está falando, o que as empresas que nós temos em contato, as empresas que nós temos contato, o que eles estão aplicando em outros serviços, para que a gente comece a gerar a provocação de que não é o time de TI que tem que ir lá e fazer uma implantação. Não, é a área de negócio que tem que provocar o time de tecnologia para buscar cada vez mais tecnologia, para que a gente possa, de fato, aplicar na linha de negócio. Então, eu acho que a cultura ela é muito importante. E ela deve ser a 10 mãos ali, né? É o profissional que tem que buscar se atualizar o tempo todo, é a instituição, a empresa que ele trabalha, tem que investir para colocar cultura e colocar tecnologia para que ele possa cada vez mais gerar transformação digital. E aí eu costumo ver que muitas empresas falam, cara, tem um projeto de transformação digital. Não existe projeto de transformação digital. Porque projeto é algo que tem começo, meio e fim. Transformação digital é começo, meio e infinito. Você vai ir para sempre transformando digitalmente, porque a evolução ela é contínua. Então eu vejo que a criação dessa cultura de continuidade, ela ainda está no início. No entanto, tem uma galera nova que está vindo aí com isso na veia já e vai colocar muito... É o que a gente falou. O profissional de saúde que conhece de tecnologia vai substituir o que não conhece. Então quem não conhece e não gosta, é bom correr atrás, porque senão ele vai ficar para trás mesmo. Legal. Bom, chegando aqui no nosso finalzinho do nosso podcast, agradecer bastante, Alex, a sua vinda. A gente percebe que você tem muito conteúdo. Acho que é um podcast que a gente ficaria tomando um café aqui por mais algumas horas para poder falar. Eu não sei se você quer deixar algum contato, como te encontrar, como saber um pouco mais sobre transformação digital. Eu acho que legitimamente você traz essa ânsia, né, por levar educação, cultura, e eu gostaria de deixar para que você possa, né, despedir e deixar os seus contatos também para te encontrar e te buscar nas mídias sociais. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, foi um bate-papo muito bacana, ter a oportunidade de falar sobre transformação digital, falar um pouco sobre o mercado de tecnologia em saúde, é algo que eu gosto muito, né? E quem quiser continuar discutindo esse bate-papo, quiser me procurar, rede social que eu utilizo é o LinkedIn, Legal. Só procurar Alex Vieira lá, Alex Vieira MBA, aparece meu nome lá e... Me segue que a gente vai bater no papo. Tem bastante conteúdo que eu vou publicando diariamente. Legal, que bom. A gente vê que você gera bastante conteúdo, bastante provocações. É isso que a gente tem procurado, né? Educar, conscientizar, levar essa transformação cultural. E eu convido a todo mundo que estiver nos assistindo aqui, nos acompanhar nos próximos podcasts. A gente se encontra de novo aqui na Hospitalar 2023. Obrigada. Obrigado, Alex. Obrigado, Dani. Valeu, pessoal.